Eu queria compartilhar com vocês nessa noite o que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13. Se você puder abrir a palavra de Deus, seu app, a Bíblia física. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso de número 31. Essa versão que nós usamos é oficial da nossa igreja, Almeida, século 21, que diz assim: Depois que ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde vou não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Nós todos conhecemos esse texto. Nós todos conhecemos essa história. Nós sabemos o que Pedro fez. Nós sabemos da história de Pedro. Nós conhecemos um pouco dessa proposta de fala de Pedro. Nós sabemos da experiência que ele vive quando o galo canta. Nós sabemos qual é o seu constrangimento. E podemos dizer que a nossa interpretação é que ele se converte quando realmente o galo canta, quando ele percebe a sua falha de negar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É muito fácil nós falarmos sobre Deus. É muito fácil nós falarmos sobre o amor de Deus. É muito fácil nós falarmos sobre a ação de Deus sobre a nossa vida. Mas vivê-la, empregá-la, submetê-la, não é assim tão fácil. Deus estabeleceu um propósito de formar para si um grupo com estes 12 discípulos. 12 pessoas distintas, histórias distintas, formações distintas, pessoas que representavam o povo naquela época, e que hoje, através da Igreja do Senhor, povo distinto, famílias distintas, formações distintas, a diversidade se faz presente entre nós. Mas a relação que há na escolha de Jesus a esses discípulos é semelhante à referência que nós temos ao fazer parte da igreja. Representamos o povo, representamos a sociedade, representamos a humanidade na carência da essência de Deus sobre as suas histórias. O Senhor Jesus reuniu essas pessoas naquela época e estabeleceu uma caminhada muito próxima durante 3 anos e meio. Mas mesmo caminhando tão próximo, fazendo com que aqueles dias se tornassem singulares para eles e marca para toda a história da humanidade até aqui e até a volta de Cristo novamente. O que eles viveram foi extraordinário. Imagine caminhar com Jesus durante 3 anos e meio, todos os dias, estar do lado dele, noite e dia, de poder ver os seus ensinos, ouvir em primeira mão, de poder saber como é Jesus, fora daquele momento dos ensinos, fora do momento dos milagres, mas imagine vivendo os milagres naquela ocasião, sabendo de pessoas que estavam afligidas durante anos, décadas,
e que o poder de Deus, através de Cristo, se manifestava. Pessoas cegas que passavam a ver, pessoas paralíticas que começaram a andar, pessoas endemoniadas que ficaram livres, libertas. Quantas pessoas tiveram experiências com Jesus e testemunharam de imediato vivências transformadoras, não só da vida, mas como da própria morte, em que da morte o Senhor trouxe vida novamente. Deus, através de Cristo, transformou vida, família e gerações. Transformou comunidades inteiras. E ao longo de todos esses anos, desde a sua vinda aqui, Ele continua fazendo isso, transformando, gerando novidade de vida, propósitos de vida, porque antes, talvez o nosso olhar fosse muito egoísta, talvez o nosso olhar fosse muito centrado nos nossos desejos, nas nossas vontades, nós vivíamos somente para nós mesmos, mas a partir de Cristo, nós começamos a aprender, olhar para o outro, viver também para o outro. E na dinâmica dessa transformação da nossa vida, nós conseguimos perceber que Deus, Ele faz sentido através do seu amor, porque Deus nos ama e por isso manda Jesus. Por isso Deus, através dessa encarnação em Cristo, continua nos amando e permitindo essa salvação, essa justificação, somos adotados em Cristo. A ação da regeneração, da santificação, e um dia viveremos a glorificação nos céus para toda a eternidade. Mas é fato que este amor, ele continua gerando transformação na nossa identidade, no nosso valor, na nossa razão de estarmos aqui. Mas como Pedro, nós somos românticos, nós falamos, diferente do Klaus, nós estabelecemos declarações de amor a Deus, aos nossos cônjuges, às vezes aos nossos filhos, mas nós não temos a receptividade que a Janaína teve, a clareza do valor por detrás daquilo que é declarado, no olhar de Deus e do sentimento de Deus que nos conhece. Foi difícil se segurar aqui sem lágrimas das emoções do Klaus e da Janaína, mas eu fico imaginando como é para Deus receber as nossas declarações, quando nós dizemos que amamos Deus, que Ele é importante para nós, que nós somos capazes de dar a nossa vida para Ele. Como Deus recebe as nossas declarações, as nossas palavras, como Deus recebe os nossos movimentos, como Deus recebe a formatação da nossa história. Ele não apenas passa alguns anos conosco, Ele não passa apenas algum tempo conosco, Ele vive a totalidade do nosso tempo, antes mesmo de nós nascermos, e Ele continua subsistindo, mesmo depois que daqui venhamos a partir. Quando nós olhamos para Pedro, nós vemos um pouco de nós, que nos precipitamos para falar, que outorgamos sobre as circunstâncias da nossa vida, o que deveria acontecer, o que deveria ser, o que estaria sendo esperado de cada um de nós. Pedro declara para o Senhor Jesus que ele seria capaz de dar a sua vida. Que é isso? Como assim? Quem não seria entre nós? Mas algumas coisas ainda precisam acontecer antes das nossas próprias palavras ou dos nossos próprios pensamentos. Porque nós temos um olhar parcial das coisas. Somente as experiências mais diretas com Deus vão forjando a nossa vida e tratando o nosso caráter, modelando a nossa estrutura pessoal. Quem passou pelo que a Betinha passou nessa semana passada, sabe o que é falta estrutural de uma pessoa que a gente ama. Sabe como é difícil olhar para o lado e não ter a pessoa que a gente ama. Sabe como é difícil acordar de manhã e olhar para o dia sem a pessoa que nós amamos.
Só quem teve partidas de família, filhos, pais, cônjuges, sabem da dor que é. E que o tempo não é modelador. O tempo parece estabelecer dura consequência sobre nós. E é por isso que nós precisamos de uma razão maior do que a própria vida ou da própria relação humana. É por isso que a gente vai sendo redesenhado, reestruturado, reequipado, à medida em que nós vamos vivendo essas experiências. Pedro falou de uma coisa que ele ainda não sabia o que era. Pedro declarou uma coisa que ele não sabia do efeito disso. E nós muitas vezes declaramos coisas e falamos coisas que nós não sabemos. Mas depois das experiências, nós somos transformados. Nós somos transformados não pela ira de Deus, não pelo castigo de Deus. Nós não somos transformados porque Deus estabelece a sua justiça sobre nós. Nós somos transformados pelo constrangimento do amor de Deus. Nós somos transformados pela beleza e a grandeza do seu poder. Quando Ele, nos nossos momentos, Ele simplesmente nos avisa, sinaliza: você ainda vai crescer um pouco mais. Você ainda vai entender melhor o que você acaba de dizer. Você vai chegar um pouco mais à frente com mais aprendizado. Você vai entender o que você está dizendo na prática. Hoje, até aqui, como a fundamentação científica de um curso de medicina que a Isabela quer fazer, de engenharia que alguns estão fazendo, da relação da nossa vida, da nossa história, a fundamentação científica estabelece as mesmas bases para todos os cursos. Precisamos entender um pouquinho da psicologia, da filosofia, da antropologia, da sociologia. Precisamos ver as conexões presentes dessa ciência, porque independentemente da área que a gente for exercer, acadêmica, profissionalmente, estas áreas são básicas para todas. O currículo é básico e mesmo que seja dentro da nossa vertente profissional, aplicado à administração, a direito, a ciências biológicas, nós temos o alinhamento científico para podermos entender que as ciências se estruturam a partir deste ponto. Nós talvez entendamos, na dinâmica da nossa fé, um pouco de Deus, à medida em que nós nos entregamos a Ele, validamos Ele sobre a nossa vida. Mas é fato que quando Jesus os chama de filhinhos, na configuração dos 3 níveis de espiritualidade sobre as pessoas, filhinhos são aqueles que tiveram uma experiência com Deus. São aqueles que estão conhecendo Deus, estão se permitindo ser transformados por Deus. Mas precisa de uma elaboração maior, para se chegar a jovens, aqueles que conhecem a palavra, que começam a ter domínio dessa palavra, para poder chegar à paz, o terceiro estágio, o terceiro nível dessa espiritualidade, em que não apenas temos a experiência, o conhecimento, mas aplicamos, somos conscientes e a cada momento praticantes dessa verdade. Somos pais porque geramos filhos na fé, porque levamos a extensão do amor de Deus, cumprimos o propósito, a missão que o Senhor tem sobre cada um de nós. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma missão sobre Pedro, e foi por isso que Pedro foi sendo tratado na experiência dos 3 anos e meio e depois dos 3 anos e meio. A sua força de personalidade não se extinguiu, diria até que nem diminuiu, mas ele conseguiu modelar o seu comportamento, porque a sua mente começou a ser a mente de Cristo, ele começou a pensar como Cristo pensava, os seus sentimentos começaram a ser os sentimentos de Cristo, e essa relação e essa junção começou a dar referências diferentes, como fogos contínuos, dando certo, mostrando vitória, fazendo valer, deu aqui, estabeleceu-se ali, e a conjugação disso não mostra apenas um marco de vitória, mas para sempre, como um ganho de eleição,
uma referência de disputa entre a carne e o espírito, nessa luta interna da convivência com as pessoas, com pensamentos e estruturas diferentes, nós às vezes declaramos voto a Deus, mas nós não votamos em Deus. Nós declaramos que somos dele, mas somos de fachada. E somente no resultado final, que será na sua segunda vinda, é que será convalidado a nossa eleição, a eternidade com Deus ou não. É só uma questão de tempo, a vinda dele, para poder julgar todas as coisas. E olha que toda referência constituída não é de urna eletrônica, independentemente dos perfis filosóficos que alguém possa estabelecer. A urna, o nosso voto, ao processo da eleição é explícito, porque a palavra de Deus diz que quem busca o Senhor e vive submisso a Ele, são conhecidos pelos seus frutos. Então, é transparente de forma aberta, porque o voto é direto. Eu tenho Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo como meu suficiente Salvador. Eu quero viver por Cristo, porque o meu viver é Cristo. Porque se assim é, o meu morrer também se torna tudo. Então, na relação da vida, nós começamos a perceber que Pedro falava, mas ainda não tinha valor para a vida. E nós, nos nossos dias, também falamos isso. Falamos num culto como esse, quando cantamos, quando participamos da ceia, quando compartilhamos abraço a pessoas que nós amamos. Que bênção você estar aqui, eu te amo, conta comigo. São frases boas, às vezes até impactantes, cânticos que mexem conosco. Mas e daqui a pouco, quando a gente sai daqui? E daqui a pouco que a gente passa uma semana inteira longe daqui? Como é que nós vivemos? Qual é a nossa declaração quando alguém faz alguma coisa abusada no trânsito sobre nós? Quando alguém nos encara e estabelece sobre nós atitudes, posturas e falas inadequadas? Eu já contei essa experiência, e eu espero que seja a última vez que eu conte para vocês, de um grande amigo, que depois de pregar na primeira igreja batista, ali na região oeste, da cidade do Rio de Janeiro, ele saiu da igreja feliz, porque muitas pessoas tinham tomado a decisão por Cristo naquele dia, e ele tinha recebido um terno novo da igreja, e aquela expressão de coisas novas é gostosa, né? Você usar a roupa pela primeira vez, e saber que usou e fez direitinho a sua missão, cumpriu direitinho o seu papel. Ele estava feliz, porque estava de roupa nova, e tinha pregado naquele dia, Deus tinha usado, independentemente das circunstâncias que ele pudesse viver. E ele então entra no ônibus, com direção ao seminário, e quando estava chegando perto da Praça Sans Pena, ali na Tijuca, ele se depara com um bêbado na frente, que o encara, aponta o dedo e diz que ia dar uma cusparada nele. Como assim? Depois de um dia tão especial, como assim? Usando uma roupa novinha, um terno novinho, como assim? Depois de sentir-se tão poderoso durante aquele culto, e a vivência do que ele estava ali radiante da sua felicidade. O bêbado fala pela segunda vez para ele. E aí ele decide não descer naquele ponto, e alguns colegas que estavam ali também decidem não descer para ver a consequência que ia ser gerada. E ele passa o primeiro ponto, o segundo ponto, depois do ponto que ele deveria descer. E então não tinha mais como ir em frente, senão descer. E ele ficou por dentro dizendo: esse moço não vai fazer isso. Senhor, me proteja dessa situação humilhante aqui. Foi a oração dele. E aí ele achou que o bêbado tinha esquecido dele, porque ele não desceu naquele ponto, passou o próximo, e aí quando ele foi descer, o bêbado encarou ele de frente e deu a cusparada nele. Ele olhou para o bêbado, e o bêbado ainda disse: eu falei que eu ia te dar a cusparada. Eu falei e fiz. E ele desceu as escadas do ônibus, cabisbaixo. Se não foram os colegas, imagino dizendo assim: rapaz, que dia difícil esse seu, hein?
como os amigos de Jó, tentando estabelecer uma causa daquela razão. Um dia tinha sido bom, mas a cusparada não. E a presença daqueles amigos de onça ou amigos de Jó também não. Mas quando ele chega no seminário, depois de subir aquelas ruas ali da Tijuca, e ele então se depara com o seu quarto, ele chora, um choro doído. E quando eu o encontro, e eu vou conversar com ele, ele diz: agora eu entendi o que aconteceu comigo. E eu estou constrangido. E ele me conta a história. E aí, a análise dele é: eu precisava dessa cusparada quando eu estivesse saindo aqui do seminário para ir para a igreja. Eu precisava dessa cusparada desse bêbado quando eu cheguei na igreja. Eu precisava dessa cusparada antes de pregar nessa noite. Eu precisava dessa cusparada para poder entender que eu não sou nada e que Deus é tudo. Ele disse: Deus permitiu que essa cusparada desse bêbado transformasse o mais íntimo da minha vida, que me colocasse no meu devido lugar, que eu pudesse entender quem Deus é e quem eu sou. O inimigo quis humilhá-lo, mas Deus transformou aquela humilhação numa referência de glória. Eu entendo claramente o sentimento dele, e eu entendo claramente os momentos que nós vivemos e passamos. Há muitas circunstâncias que nós entregamos como ar de vitória, como Pedro aqui. Pode deixar, Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, isso não vai acontecer. Eu estou disposto a pagar o preço. Mas na primeira oportunidade, as pessoas não estão dispostas a se somar. Olha para a sua vida, a sua história. Quantos momentos difíceis você passou, e alguns deles, as pessoas que disseram que estariam com você, não estiveram. As pessoas que disseram que podiam contar, não puderam. Você ficou sozinho. Ainda bem que o Senhor não te desamparou. Ainda bem que Deus levantou uma pessoa inesperada, inexplicadamente. Ainda bem que Deus proveu situações e circunstâncias da sua vida, sua história, para que você entendesse que Ele estava ali com você, mesmo que as pessoas não estivessem, mesmo que as pessoas não honrassem o compromisso. Sabe, nessa noite, nós podemos entender um processo de transformação que Deus estabeleceu no coração de Pedro, e que Deus também permitiu o coração de Judas, que Deus também permitiu o coração de Tomé, que Deus permitiu o coração de Mateus, e que Deus permite a cada um de nós, porque mais do que ouvir as nossas declarações, Ele conhece o nosso coração, e Ele valida as nossas decisões. Eu quero concluir essa fala nessa noite, fazendo-lhe uma pergunta. Nessa noite, qual é a sua declaração para Deus? Ele é seu Senhor? Ele manda na sua vida? Ele estabelece direcionamento sobre o que você faz? Ele está com você em todas as suas decisões e escolhas? Você sente que Ele está agora, nesse momento, com você? Você está ligado a Ele, entendendo o propósito dEle, a vontade dEle sobre você? Você entende qual é a sua missão aqui? Porque Pedro só entendeu depois. Ele falou coisas, mas ele só entendeu e pôde viver de forma adequada depois. As experiências foram sendo importantes para que ele pudesse ser o que deveria ser nas mãos do Senhor. Os 3 anos e meio não foram suficientes. Às vezes a nossa caminhada cristã não é suficiente. Não é pelo muito viver a vida cristã, mas é como vivemos a nossa vida cristã. Não foram os 3 anos e meio, mas como foram aqueles 3 anos e meio. Nessa noite, eu te pergunto, você consegue ter noção do que você canta? Você consegue ter noção do que você fala de Deus? Você consegue ter noção do sentido e significado dessa palavra para a sua história? Você consegue entender que Deus, antes de você, Ele olha para o todo que é a sua vida, e Ele te remete a viver coisas melhores,
ele te remete a seguir pelo melhor caminho. Ele tem o que você pode alcançar de melhor sobre o seu futuro. E por que a gente transiciona essa nossa vivência entre altos e baixos, entre presença, busca e distanciamento de Deus? Por que nos acovardamos diante das suas propostas e por que vivemos de forma tão subjetiva e completamente oposta ao que Deus tem para nós? Nessa noite, eu queria te apresentar dois desafios. O primeiro desafio é que você pode, nessa noite, assumir um compromisso com Deus e fazer diferença na sua missão, no seu propósito, para todo o seu futuro. Você pode não simplesmente declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você pode declarar viver submisso a Ele, de forma irrestrita, em todos os seus caminhos. É fazer Ele ser absoluto sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre as suas palavras, sobre a sua prática de vida. Onde você for, você ter a certeza de que Deus está com você, fazendo valer em tudo que você aí faz. E para isso, precisa ter muita coragem, precisa ser muito homem, precisa ser muita mulher para isso. Porque as nossas decisões, elas se perdem no nosso dia a dia, porque nós somos muito fracos. Qualquer coisa, nos acovardamos e voltamos à nossa insignificância, como homem, como mulher. E por isso, somos vencidos, derrotados nas circunstâncias da vida, porque nós não usufruímos do poder de Deus, da autoridade de Deus, sobre aquilo que temos e somos. E nessa noite, nós podemos fazer diferença com o que nós declaramos, tendo a prática, a vivência do poder desse Deus para aquilo que nós declaramos. A segunda situação é remeter a nossa vivência a um ponto de tanta fidelidade para com Deus, que o nosso viver se torne uma referência santificada. Que os nossos negócios, a nossa forma de viver dentro da escola, com a vizinhança, até mesmo dentro da igreja, reporte apenas um olhar. Ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Aqui está uma pessoa que é comprometida com Deus. Porque nós só temos caráter e integridade. Essa pessoa exala sensibilidade espiritual. A Deus na vida, a Deus no enredo dessa pessoa. Eu quero orar nessa noite. E eu queria desafiar você sobre esses dois ângulos. Nessa noite, agora, você quer entregar a sua vida para Jesus, para declarar a Ele, diferentemente de Pedro, declarar a Ele submissão irrestrita da sua vida, para que o propósito dele se cumpra sobre você, independentemente do que seja necessário. Você está disposto a viver com Deus e seguir em frente com Deus e aplicar os princípios desta fé em Deus sobre todos os ângulos? Você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus e fazer com que a sua caminhada se torne melhor como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho e filha? Nessa noite você quer parar de falar, mas quer viver plenamente o que fala? Nessa noite, você quer viver um compromisso único com Deus? Independente de onde você estiver, você pode se colocar de pé e dizer: Deus, eu quero viver esse compromisso, porque eu preciso agir assim, ser assim. Entre os homens aqui, para a glória do Senhor, a partir daqui. Eu quero viver assim, porque é desta forma que eu quero seguir em frente. Deus abençoe. Alguém mais? Aonde estiver, Deus te abençoe também. Deus te abençoe. Alguém mais? Aonde estiver, Deus abençoe. Deus abençoe você também. Nós vamos cantar a primeira parte desta música. Eu não quero constranger você que se colocou de pé, ou a você que pensou em ficar de pé. Pelo contrário, nessa noite, eu vou te propor um desafio maior. Não é ser visto pelas pessoas, por favor, mas é modular uma entrega pessoal de forma irrestrita ao Senhor. Enquanto cantamos essa primeira parte, eu quero chamar os pastores presentes para virem aqui à frente.
E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que sente Deus falando para o seu coração, para este tempo agora e para o seu futuro. Eu queria desafiar você a deixar o seu lugar, vir aqui à frente, porque esses pastores querem te dar um abraço. Eles querem orar por você aqui agora. Eu vou orar depois, mas eles querem orar por você nesse momento. A você, meu irmão, a você, minha irmã, deixando o seu lugar, vindo aqui, nós queremos te abraçar e queremos dizer: Deus será contigo sobre essa decisão, sobre essa escolha, sobre esse momento e sobre tudo que virá. Os pastores vão estar aqui e você pode deixar o seu lugar e pode viver essa experiência com o nosso Deus. Quantos mais? Aonde estiverem, eu quero convidar você, deixe o seu lugar, vem aqui, queremos estar junto com você nesse momento, em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Senhor, eu quero colocar diante de Ti essas pessoas que vieram à frente, as outras pessoas que se levantaram. Nós queremos, ó Deus, pedir que a Tua mão poderosa possa estar sobre eles. O Senhor sabe a decisão que cada um tomou, e eu peço ao Senhor que estenda o Teu poder sobre eles, que eles declarem não só agora, mas cotidianamente, essa decisão que tomaram, que eles possam viver o efeito dessa decisão, e que eles possam se submeter a esse processo dia a dia com o Senhor. Diferentemente de Pedro, que eles não precisem passar por experiências a mais, mas que a experiência agora se torne suficiente para poder gerar força nos seus passos, nos seus encaminhamentos de vida, sobre o seu presente e sobre todo o seu futuro. Nós te pedimos que a graça do Senhor, o amor do Senhor, a consolação do Senhor possa ser sobre eles, sobre esta igreja, sobre o teu povo, em todas as circunstâncias deste dia, desta semana e da nossa história. Nós assim pedimos ao Senhor e assim nos consagramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos terminar cantando e assim seguindo em frente. Que o Senhor permita uma semana de muitas vitórias a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.